A aliança entre Davi e Jonatas era tão profunda que a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, numa amizade linda, sem malícia, puramente santa e de dois amigos verdadeiros. Esses dois amigos, eles fizeram uma aliança. Jonatas sabia que Davi seria exaltado pelo Senhor. E ele falou: Davi, lá na frente, se eu não estiver mais vivo, lembra da aliança perpétua para com a minha casa. E os dois fizeram ali uma aliança. Nos piores momentos da vida de Davi, quando ele era perseguido e Saul queria tirar a vida dele, ele fez essa aliança com Jonatas. Entre o seu pai e a amizade, a lealdade de Davi, Jonatas foi pelo caminho correto e ele esteve ao lado de quem estava certo. Mesmo sendo filho do rei, ele não abandonou o seu amigo. E os dois ali fizeram uma aliança. Passa-se o tempo, Davi conquista várias vitórias e chega ao ponto que Deus falou com aquele menino que Deus tirou lá do pasto, de trás das ovelhas malhadas da sua família. De lá, Deus tira o menino, lhe faz promessas, passa-se o tempo, Davi vence Golias, Davi é exaltado como músico, Davi é exaltado como poeta, e Davi tinha qualidades, irmãos, incríveis. Ele tinha o espírito guerreiro, e ele tinha a alma de profeta. Então essas qualidades fizeram de Davi o homem segundo o coração de Deus. Não há ninguém na Bíblia que tenha alcançado esse título. Esse título é atribuído a Davi. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que os verdadeiros amigos são aqueles que estarão ao seu lado, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Por isso que as amizades, elas devem ser selecionadas. As pessoas não entendem isso. Pastor, mas eu sou cristão. Jesus mandou amar o mundo inteiro. Mandou você amar as pessoas. Mas através da Bíblia, nós somos ensinados a não se assentar nas rodas dos escarnecedores e nem andar segundo o conselho dos ímpios. Nós somos instruídos a não ter más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Então, segundo a Bíblia, você tem que selecionar as pessoas na qual você convive. Você tem que selecionar aqueles que estarão juntos com você, influenciando, porque você vai ser a média daquelas pessoas que você convive. Tem um ditado que diz: diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Mas, biblicamente falando, as más companhias, elas corrompem tudo de bom que você tem, se você continuar. Pastor, mas o que eu faço? Ame essas pessoas, pregue o evangelho para elas, mas você deve selecionar as pessoas que vão com você nessa caminhada. E daí você vai influenciar pessoas, vai gerar novos discípulos em Cristo. História linda e maravilhosa, irmãos. A história de Mefibosete. Como que ele chamava? Faz uma homenagem, quando você tiver um filho, coloca esse nome aí. Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque ele quis fazer algo que não pertencia aos reis fazer. Ele quis sacrificar, ele quis fazer algo que era atribuído somente ao sacerdote, e ele quis fazer aquilo. E ele desobedeceu a Deus, ele teve o coração endurecido, e nos serve de alerta para que nós, irmãos, ficamos no chamado que Deus nos confiou. Você foi chamado para algo, faça aquele algo da melhor forma possível. E daqui, irmãos, nessa rejeição, Deus levanta então um rei. Saul, ele foi o rei modelo para os homens. Israel um dia rejeitou a Deus. Deus, estamos cansados do Senhor governar a nossa nação, nós queremos um rei, como todas as nações têm. E Saul era fortão, Saul tinha uma aparência, tinha uma oratória, tinha um destaque, mas ele foi o rei segundo o coração dos homens. Quando ele foi rejeitado, Deus falou assim: já tenho preparado um rei para mim.
um rei segundo o meu coração. Onde estava esse rei? Lá no meio do pasto, escrevendo louvores ao Deus Altíssimo. O Salmo 23 é uma das canções mais conhecidas, é a canção mais conhecida na terra. Ela está em para-choques, ela está em vários lugares. Essa canção, esse poema foi escrito por Davi ao Deus Altíssimo. E ele, um poeta de Deus, ele chega até o trono, mas antes dele, Saul era o rei. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas teve um filho. E aconteceu que aquela tragédia que veio, Saul foi morto, os seus filhos também, Jonatas. E daí a ama que cuidava de Mefibosete, aos 5 anos de idade, ela sai correndo, tropeça e o menino cai. E ele fica aleijado de ambos os pés. A primeira revelação de Deus aqui. Você não nasceu com essas marcas. Essas marcas vieram por palavras, por ações. Você não nasceu assim, você talvez era uma pessoa mais alegre. Talvez você era uma pessoa mais feliz, mas o tempo, as pessoas tentaram quebrar suas pernas. Você enfrentou solidão, você enfrentou preconceitos, você enfrentou tantas adversidades, mas você não nasceu assim. Quem sabe o tempo, quem sabe as situações que você viveu, causaram talvez uma paralisia em você também. E aquele menino, irmãos, que tinha sangue real nas suas veias, aquele menino que era, por direito, príncipe, neto de rei, mas também um futuro filho de rei, ele está agora em uma cidade desolada, abandonado, no fundo de uma casa, em Lodebar, e fica lá. Quem sabe algumas pessoas falaram: ó, acabou-se a história desse aí. Esse aí um dia tinha tudo para ser o próximo rei de Israel. Ele é da linhagem real, mas estava lá esquecido. Passou-se os tempos, Davi é exaltado, Deus cumpre as promessas feitas a Davi, e Davi chega até o trono de Israel. Mas tinha uma qualidade tremenda em Davi. Você sabe qual é? A gratidão. Porque Jonatas foi fiel a Davi. Jonatas livrou Davi da morte. E aquela aliança nunca foi esquecida por Davi. Tem uma palavra de Deus para você. Quando Deus começar a melhorar a sua história, quando Deus melhorar a sua vida, lembre-se das alianças. Lembre-se de quem acreditou em você. Lembre daquele que esteve ao seu lado quando você ainda não era, mas teve os sonhos e teve as visões que te incentivaram a chegar aonde Deus vai te colocar. E seja humilde. Lembre nessa oportunidade de todas as pessoas que te honram. E depois você vai praticar a honra. Por isso que a Bíblia fala para honrar, né, pai e mãe. Fala para honrar os líderes espirituais que estão sobre a sua vida. Porque Davi honrou uma aliança que ele não era obrigado a fazer aquilo. Quem sabe tinha caído no esquecimento, mas ele não. Ele pergunta: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa honrá-lo? Daí se apresenta esse servo aqui, e ele, futuramente Ziba iria tomar conta dessas terras. Assim, ao neto de Saul, aonde ele está? Está lá em Lodebar, um local de esquecimento. Daí Davi toma uma atitude, manda chamá-lo. Irmãos, imagina a cena. Mefibosete pensou que a vida dele estava acabada. Ele ainda conseguiu, irmãos, constituir família, porque ele era aleijado só das pernas, amém? Porque ele conseguiu casar e ter filhos ainda. E daí, imagine, irmãos, a carruagem real chegando lá, e ele conhecia, irmãos, de exército, de estandarte da carruagem real, ele imaginando aquela carruagem chegando até a sua casa, e de repente bate lá,
E sabe qual era o primeiro pensamento dele? Os irmãos vão ver isso até no reino animal. Qual que é o rei dos animais que o povo fala? É o leão. O leão, irmãos, quando eles invadem um grupo, né, os leões machos invadem um outro grupo, eles matam os leões lá, os reis, e daí eles matam a linhagem, os filhotes, para eles estabelecer uma nova linhagem. E antigamente era assim. Como Davi, ele se tornou o rei de Israel, seria até natural ele acabar com a linhagem de Saul, para não correr o risco de uma conspiração, de algo assim. Mas quando aquela carruagem chega, Mefibosete falou: fui descoberto aqui, vão me matar agora. Não morri naquela oportunidade, mas vou morrer agora. E ele todo com vergonha, os soldados chegam para ele, e de repente, irmãos, imagine a cena, os soldados chegam para ele e fazem assim, ó: Vossa Excelência, o rei manda te chamar. Quem sabe, irmãos, muitas vezes você se encontra como Mefibosete, numa situação onde você pensa assim: a minha vida está estagnada, a minha vida está paralisada, eu estou esquecido, eu estou abandonado, mas você não está, porque Jesus, ele prometeu estar com você em todos os momentos da sua vida. Deus fala: eu não te desampararei, eu não te abandonarei, eu jamais esquecerei de ti. Deus está presente, irmãos, em todos os momentos da nossa história. A palavra de Deus diz: eu estou contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele não era um esquecido, você não é um esquecido. Ainda que os homens não lembrem de você, ainda que os homens não dê a você crédito, mas Deus dá. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. E como escolhido de Deus, o primeiro princípio que nós temos que resgatar, irmãos, é da frutificação, que Deus quer que você frutifique. Deus quer que você multiplique. Deus quer que você cresça nessa terra, que você exerça domínio, mas não o domínio secular, que as pessoas crescem, as pessoas prosperam e começam a pisar umas nas outras, começam a usar a influência, começam a usar o poder, começam a usar o dinheiro para fazer o mal. Não, Deus quer que você cresça, Deus quer que você floresça, Deus quer que você prospere, para que você faça a beneficência de Deus. Está chegando beneficência de Deus para a sua vida. Você pode tomar posse disso nessa palavra? Eu vou usar com beneficência de Deus, eu vou usar com graça. Sabe qual era a mensagem de Davi? Não era mensagem de morte, não era mensagem de vingança, era mensagem de graça, era mensagem de restituição, era uma mensagem assim: eu tenho uma aliança que você nem sabe. Mefibosete, ele chega no palácio real. Irmãos, imagine a cena. Ele que estava acostumado sempre de precisar de auxílio para se locomover para lá e para cá, os soldados pegaram ele e colocaram na carruagem real. Imagina o sentimento dele, irmão, porque você pode estar esquecido, só que nas suas veias correm sangue real, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Quem pode tomar posse nessa noite? E ele montou naquela carruagem e foi até o palácio do rei. Chegando lá, ele se prostra humildemente: quem sou eu? Eu sou um cão morto, para você se lembrar de mim? Daí Davi falou: não, você é filho do meu melhor amigo, eu vou restituir todas as terras do seu avô Saul. Por quê, irmãos? Automaticamente, quando o rei era morto, todos os bens dele passavam para o tesouro real, passava a ser do Estado, passava a ser do governo. E Davi falou: eu vou restituir tudo aquilo que é seu por direito, as terras. E como você tem esse problema,
Ziba vai trabalhar para você, ele e a sua família, e todo o rendimento, toda a prosperidade, eles vão entregar nas suas mãos. Só que você pensa que parou por aí, irmãos? Davi falou, só que tem algo que eu quero fazer para você. Você não vai ser qualquer um aqui. Você é um príncipe de Deus. Você vai se assentar à minha mesa todos os dias. A mesa, irmãos, deu a ele dignidade. A mesa deu a ele a igualdade, a identidade que ele era. Por quê? As pessoas que passavam lá viam ele sentado na mesa do rei Davi, naquela honra tremenda. E as pessoas antes que olhavam para ele com pena, olhavam para ele, e quem sabe ele era uma pessoa que se fazia até de vítima por causa dessa situação. A partir de agora é restituído o direito. Quando você aceita a Cristo como teu Salvador, você passa de criatura para filhos. Nós passamos a ser filho de Deus através de Cristo. Nós não tínhamos esse direito. Nós não éramos filhos. Nós éramos inimigos de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas Jesus, ele pagou o preço por todos os nossos pecados e permitiu nós de termos livre acesso ao trono. Por isso que quando Jesus morre, o véu foi rasgado no templo, porque não havia mais separação. A partir de Cristo, o homem reata a sua amizade, a sua aliança. Ainda que você seja abandonado, ainda que você quebrar as suas pernas nessa vida, ainda que as pessoas tentem te caluniar, tentem te perseguir, ainda que você foi rejeitado na sua infância, Deus está falando, eu tenho uma restituição, eu tenho uma obra grande na sua história, eu vou te colocar nos melhores lugares, mas você vai glorificar o meu nome quando chegar lá, e vai usar de beneficência, irmãos, vai ser usado por Deus. Creia nisso. Você não é vítima, você é filho de Deus. Eu tinha um mau costume, porque nós somos ensinados assim. Se nós achamos que se eu expor o meu problema, vai ajudar em alguma coisa. Não vai. Só vai ajudar as pessoas a tirarem sarro de nós. Mas agora, quando eu me fecho com os meus problemas, eu não exponho meus problemas, e hoje é comum, às vezes as pessoas exporem os seus problemas, porque temos redes sociais, não vai ajudar em nada, não vai comover ninguém. Quando você se faz de vítima, é um ensinamento aqui, o máximo que as pessoas vão falar na sua frente, nossa, que dó, que pena. A hora que você vira as costas, vão falar, olha que tonto, olha que bobo. Agora Deus não. Quando você entrar no seu quarto, quando você entrar em oração no seu quarto e falar com Deus, ó Deus, eu estou com dificuldade aqui, eu estou com dificuldade ali, mas eu vou prosseguir, Senhor. Porque o Senhor me fez uma promessa e eu só preciso de instruções para mim chegar ao meu propósito. Para que eu chegue ao meu propósito, eu só preciso seguir a tua direção. E a direção de Deus, receba nessa noite a beneficência de Deus. E o favor de Deus, ele te alcança no meio do caminho, irmãos. Mas tome uma atitude nesta noite. Você não é vítima, você é filho de Deus. Você não nasceu para pedir, você nasceu para ser um abençoador. Talvez por um período da sua vida, você até precisou de ajuda, você até dependeu, mas esse não é o propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você tenha para abençoar. Quem quer receber esse algo de Deus? Mais bem-aventurança coisa é dar. Quem falou isso? Jesus. Do que receber. Então, para mim doar, para mim fazer, para mim realizar, eu tenho que ter um coração generoso. Por isso que a Bíblia fala que ser fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. Tem propósito nascendo dentro do seu coração nessa noite. Você vai orar, Deus, eu quero
ser uma pessoa resolvedor de problemas. Irmãos, não tem como dar errado. O mecânico, que eu estava agora há pouco, ele resolve um problema. Quando seu carro está com um problema, você não leva ao dentista, você não leva ao advogado, que ele vai olhar para você e vai falar o quê? Ele pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo, ele não vai saber nada. O mecânico, ele vai resolver o seu problema. Você está com dor de dente, não adianta você ir ao médico. Ele vai falar, procura um dentista. Todo trabalho, irmãos, ele tem o seu valor. E Deus quer abençoar o trabalho, todo o trabalho. Aonde tocar as suas mãos, como Deus era com José, tudo que José tocava as mãos prosperava. Ele era escravo, aonde ele colocava as mãos prosperava. Então a bênção já estava na sua vida, mesmo antes de você tornar realidade o seu sonho, o teu projeto, aonde você quer chegar, a tua empresa, a tua promoção no trabalho, o teu sonho a ser realizado. Se mova, irmão, saia do comodismo, tira os seus sonhos, tira os seus projetos do papel e coloca em ação. Deus quer pessoas produtivas, pessoas realizadoras. Você vai ser lembrado por duas coisas: ou você vai ser um crítico, e os críticos são mero espectadores da vida. Você já viu em algum lugar aí da cidade uma homenagem, uma estátua? Olha, essa homenagem aqui foi feita ao fulano de tal que era um crítico. Ele ficava criticando político, ele ficava criticando esportista, ele ficava criticando isso, ficando aquilo, criticando. Não, os críticos, eles são mero espectadores da vida. E aqui vai um conselho de Deus, você quer pegar ou não? Irmãos, a crítica, ela não pode ter efeito nenhum na sua vida, zero. Não adianta. Quando você aprender a blindar o seu coração, pastor, eu desanimei porque eu fui criticado. Não. Para mim, tanto faz. Se você aprender isso na sua vida, você não vai sofrer, irmão. Ninguém vai te parar. Olha, eu tenho um objetivo. Pode me criticar, pode falar que eu sou um louco, pode falar que eu estou pirando, mas o sonho que Deus colocou no meu coração. Imagine o primeiro homem, irmãos, Henry Ford, os primeiros automóveis, porque havia na época só carroças, havia só carruagens, e ele falou assim, eu vou criar uma carruagem que anda sem cavalo. As pessoas deram risada na cara dele, irmão. Olha aí, nós andamos agora de automóvel. Os primeiros homens que ousaram a voar, um brasileiro. Antes nós tínhamos brasileiros sonhadores, como Santos Dumont. Imagine, irmãos, aqueles homens falando, não, eu vou voar. As pessoas deram risada dele. Então, quando você decide no coração fazer algo que vai beneficiar a humanidade, e todas as marcas grandes, irmãos, as grandes empresas, eu gosto de ficar estudando, porque a gente acha que foi fácil. Olha a história dessas pessoas, irmãos. Olha quantos fracassos. Thomas Edison, por exemplo, porque se hoje a gente chega aqui, acende a luz, é porque um homem maluco foi expulso da escola, que a professora expulsou e escreveu uma carta para ele. Ele pega essa carta, leva até a sua mãe, entrega para a sua mãe lê a carta, e ele fala, mãe, o que está escrito aí? E ela segura as lágrimas e fala, filho, aqui está escrito que você é um aluno tão inteligente que a escola é incapaz de acompanhar a sua inteligência. A mamãe vai te ensinar em casa mesmo. Ela pegou aquele menino problemático, ela pegou aquele menino que, segundo a escola, ele seria incapaz de aprender, e transformou ele em um dos maiores gênios da história. No futuro, diz a história que ele vai lá no quarto, após sua mãe falecer, ele começa a mexer lá e acha essa carta. E ele lê lá a verdadeira mensagem, e com gratidão ele começa a chorar, lembrando do que a sua mãe fez. Irmãos, entre para a história como alguém produtivo. Entre para a história diferente da maioria. O que as pessoas começam, irmão? Chegou o frio agora. Nossa, que frio, não dá para fazer nada. Mentira
do diabo. A única coisa que vai atrapalhar você é a sua própria preguiça. Você vai enfrentar o frio. Aí quando chegar o calor, as pessoas falam, nossa, que calor, que sol quente, não dá para fazer nada. Mentira, dá para você fazer. Vai chover, meu Deus, está chovendo. Irmãos, é só pôr uma capa de chuva, ou usar um guarda-chuva, ou qualquer coisa, mas mesmo chovendo, nada impede você de realizar os seus sonhos. O fato de ser aleijado de ambos os pés, não impediram ele de assentar na mesa do rei. Se quebrar as suas pernas, se você foi ferido lá atrás, isso não vai impedir você de sofrer uma transformação, ter a mente de Cristo, ter a sabedoria da palavra de Deus. Os homens tentam hoje, irmãos, e eu estou estudando conceitos humanos, filosofia, porque eu sou obrigado a passar por essas matérias, mas eu dou risada, irmão, porque o conhecimento humano, ele é muito limitado. Mesmo os grandes filósofos, eles não conseguiram, irmãos, compreender aquilo que a gente tem como revelação bíblica. As respostas que os filósofos ficavam fazendo a si mesmos, eles não conseguiram compreender plenamente a revelação que nós temos, que Deus foi o Criador dos céus e a terra, e que esse Deus, Ele é vivo, e que nós podemos pedir orientação e sabedoria para Ele. Salomão, irmãos, ele deixou escrito o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, tem 31, leia um por dia. Esse livro de Provérbios é o livro que te dará sabedoria. Os evangelhos, você vai aprender que a salvação é através da graça e não é através de mérito. Não tem mérito na salvação. A salvação nós não merecíamos. Jesus pagou o preço por nós. Agora, através dos méritos das suas obras, você vai receber galardões, que é totalmente diferente uma fé da outra. Tiago tratou assim, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Paulo tratou da fé salvífica, que é pela graça. Irmãos, toma posse dessa palavra nessa noite.